Oi, gente, eu sou a Tainá, eu faço a Verônica em Bom Dia Verônica e hoje eu tô na minha lista Netflix. Bom, eu divido a minha conta com o meu marido, né? A gente tem um gosto bem parecido até, então eu nunca senti a necessidade de fazer um avatar meu. Aí pensando assim, que avatar que ele escolheu, eu acho que é uma tartaruga ninja. Faz algum sentido isso? Pra mim não, mas sei lá. Acho que é uma tartaruga ninja. E tem a conta do meu filho também, que parece ser um urso panda. Então quando eu abro a Netflix, tá ali a tartaruga ninja e o urso panda. Bom, e para começar a minha lista, eu quero indicar O Dilema das Redes. Quanto tempo podemos fazer você gastar? Quanto da sua vida você consegue nos dar? Vocês estão assistindo a minha lista agora, tudo bem, vocês vão assistir até o final. Mas depois, se puderem, liguem, deem o play nesse documentário. Esse documentário, ele fala da cilada que a gente entrou com as redes sociais. E o quanto é importante a gente criar consciência disso antes que seja tarde demais. Se você tem filho adolescente, bota na sala para assistir. Eu acho que todo mundo tem que ver esse documentário nesse momento. É muito sério o assunto que ele trata e eu acho ele fundamental pra gente promover as mudanças, inclusive, sociais que a gente tá precisando nesse momento. Eu não conheço nenhum pai que diga, eu quero que meus filhos cresçam se sentindo manipulados por designers técnicos, manipulando a atenção deles, inviabilizando o dever de casa, obrigando-os a se comparar com padrões irreais de beleza. Sabe, ninguém quer isso. É criar consciência dessa realidade que o documentário expõe. Então assista. E seguindo a minha lista, eu tenho que falar de Midnight Gospel. Eu preciso falar dessa série, porque eu fiquei... Tá, corta pros comerciais. No início da quarentena eu assisti e essa série me ajudou a lidar com esse momento. Por todas as questões profundas que a série aborda, existenciais, a série ela fala de vida e de morte de uma forma muito bonita. Uma das minhas citações preferidas é que, quando o assunto é saúde, é preciso aceitar, buscar e lidar com a realidade como ela é. Por mais que tenha 20 minutinhos, é importante prestar atenção e ela com certeza vai fazer você refletir muito, ela vai reverberar dentro de você. Então, assim, tem essa intensidade. E o último episódio, gente, olha, eu acho impossível não chorar. Eu caí em prantos, assim, mas por estar assistindo uma coisa tão boa, sabe? Eu acho uma pérola que tá no Netflix. Devido a um erro operacional facilmente evitável, todos os seres desta terra foram eliminados. Ai, merda. E uma outra série que me pegou muito nessa quarentena foi Dark. O que foi isso? Nunca tinha assistido, acho que uma série alemã, mas essa foi assim... É muito elaborada. Ela parte do pressuposto que o tempo é relativo. A estrutura de roteiro dela é muito maluca. E ao mesmo tempo te prende num lugar que pra você conseguir entender, às vezes você tem que recorrer a alguma anotação. 1986. 1986. Porque ela vai desconstruindo essa linha de tempo. E ela vai te envolvendo naquela trama, assim... Bom, eu achei impossível não maratonar. Fiquei completamente envolvida pela série. Se você gosta de um roteiro bem escrito, complicado, complexo, que te faz pensar e quebrar a cabeça, Dark é a dica. E uma série que eu não posso deixar de falar é Boca a Boca. Série do meu querido amigo Esmir Filho, que eu sou fã, num grau desse diretor maravilhoso. Eu gosto de tudo que ele faz e eu acho que Boca a Boca ali, ele tá no suprassumo da maturidade, do exercício estético, que quem conhece o trabalho dele sabe o que é, porque ele faz umas cenas sensoriais lindas. É uma série jovem e que conta uma história que tá mais do que atual. É uma doença que passa pelo beijo. Imagina, a gente em plena pandemia assistindo uma série assim. Calhou de estar totalmente no zeitgeist do momento. E tem um mistério que te prende também. Então eu achei assim irretocável. Até escrevi pra ele elogiando. Então a série brasileira que tem que assistir, Boca a Boca. Levaram ela, Fran, pra uma ala de isolamento. Ninguém pode entrar. Feito em casa. Essa série eu dei o play sem nenhuma expectativa, porque eu sabia que a série tinha sido produzida durante o confinamento da pandemia, ou seja, eram artistas, diretores, atores se virando nos 30 ali, produzindo com seus celulares, sem luz, sem equipamento, sem casting, o que podiam durante esse período.
Mesmo com todas as limitações, tem curtas incríveis ali. Eu destacaria o Algoritmo, que é de um chileno chamado Sebastián Lelio, que é um musical incrível, incrível. Eu queria fazer alguma coisa do tipo na minha casa também, assim. Falei com meu marido, o Henrique, por favor, me filma, vamos inventar uma coisa aqui. Somos colmena iluminada, o habemos sido un bufón, sincronía todo o nada, coraje e inspiración. Então achei incrível, feito em casa, vale a pena assistir. E ainda nesse período que a gente está vivendo, porque ainda é uma realidade, tenho certeza que todo mundo vai se identificar um pouquinho ali com o conteúdo. E na minha lista mais um doc, Wild Wild Country. Vocês já viram que eu sou fã de documentário, né? Esse eu acho inacreditável. Conta a história do Osho, um mestre que, viu, angariou muitos discípulos e continua. Nós realmente sentimos como se fôssemos escolhidos. Eu, inclusive, fiz alguns trabalhos de preparação que usam a técnica de bioenergética dele. Então foi muito interessante eu ver esse documentário. É muito louco, assim, é daqueles documentários que você tá assistindo e você começa a se questionar, gente, mas isso aconteceu mesmo? É real? Não é ficção? Porque não dá pra acreditar o nível que chega. A coisa toda ali da comunidade que ele cria. Então, quem gosta de documentário, esse é um excelente. Agora chegou aquela parte de eu responder aquelas perguntinhas que vocês gostam. Série que maratonei, Master of None, do Aziz Ansari. Esse indiano é muito, muito, muito talentoso. Eu adoro ele como ator, como diretor, como escritor. Vale a pena. Último filme que assisti, Ninguém Sabe Que Estou Aqui. Mais um chileno pra minha lista. Adoro o cinema chileno. E esse é muito legal. Fala de um artista mirim que cresce e as coisas não saem como ele esperava. Assisto com culpa As Casas Mais Extraordinárias do Mundo, porque, gente, né, tipo, é muita ostentação aquilo, né? Mas assim, sei lá, eu fico curiosa de ver aquelas casas, aquela gente, aquele povo construindo umas casas assim, no meio do nada. E fico sonhando ali, ai, se eu morasse naquela casa. Em qual série eu moraria? Modern Family. Eu adoraria ser vizinha daquela família, sei lá, frequentar aquela casa, ir naquele Natal louco. Eu ia amar. Fiquei com preguiça de terminar. House of Cards. Ai, gente, eu sei. É uma série maravilhosa, o Kevin Spacey tá incrível, mas não deu pra mim. Não deu pra mim. Gente, essa é a minha lista. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam. E não deixem de comentar também comigo o que vocês acharam de Bom Dia, Verônica.